Uma decisão espantosa da primeira turma do Supremo Tribunal Federal abriu um precedente entendendo que não é crime o aborto realizado durante o primeiro trimestre de gestação. Durante o julgamento, os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber se manifestaram nesse sentido, que não é crime a interrupção voluntária no primeiro trimestre de gestação. O ministro Barroso destacou que em diversos países democráticos, Estados Unidos, Portugal, França, Canadá, Alemanha, também não é crime. Na sua decisão, elencou ainda uma série de direitos fundamentais que seriam incompatíveis com a criminalização do aborto até o terceiro mês. Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a integridade física e psíquica da gestante, a igualdade de mulher, argumento do ministro, já que os homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. É um fato inédito, absolutamente inédito em todos os tribunais brasileiros e evidente que contra o direito positivo vigente. Começa pela própria Constituição, que no seu artigo 1º, que trata dos fundamentos, diz que um dos fundamentos da nossa nação, do nosso Estado, é a dignidade da pessoa humana. Porque não se questiona nessa questão do aborto. O aborto é permitido quando a mulher é estuprada ou para salvar a sua vida, quando está em jogo a sua vida, no caso da gravidez de risco. É possível, a lei permite esse aborto. Mas no que se respeita ao corpo da mulher, o que se destrói não é o corpo da mulher, é o corpo do nascituro. É do que está concebido, é o que vai nascer que será destruído, e não dela. Esse é o debate. E no artigo 1º, a Constituição do Brasil fala que será mantida como fundamento de Estado a dignidade da pessoa humana. Mas não é só. No artigo 5º está lá escrito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Como é que se vai defender a inviolabilidade do direito à vida se é permitido o aborto? Na verdade, a palavra correta, corrigia o meu professor de Direito Penal, Basileu Garcia, é o abortamento, é o ato de abortar. Aborto é o próprio feto. Mas também o Código Civil, aliás, os Códigos Civis, o anterior, que era de 1916, também dizia a mesma coisa, o atual diz a mesma coisa, quando trata da personalidade. É o artigo 1º do Código Civil brasileiro, trata das pessoas, no livro 1, no título 1 das pessoas naturais e no capítulo 1, quando trata da personalidade. Está escrito lá: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem social. O que é essa capacidade? Diz lá o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos no nascituro daquele que vai nascer. Como é que o ministro Barroso, ou os 3 que votaram a favor, amoldam essa decisão, por exemplo, a esse princípio do Código Civil? A personalidade civil da pessoa humana começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, não é desde o terceiro trimestre da gestação, diz a lei civil. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Essa decisão
será fonte para revogar esse princípio da lei civil brasileira? E olha, sinceramente, eu poucas vezes invoco as questões religiosas, mas quando se trata da vida, não dá para fugir dos preceitos religiosos. E quando você lê o velho livro, que é a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, em São João, quando Jesus vai explicar a razão da sua vinda, que ele fala, eu sou o bom pastor, as ovelhas ouvem a minha voz. Lá está em João, capítulo 10, num dos versículos, o seguinte. Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.